nós vamos ministrar sobre Atos, capítulo 3, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler apenas um versículo e no decorrer da mensagem nós vamos esmiuçando a palavra. Nós vamos fazer a leitura do versículo 6 de Atos, capítulo 3, que diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Este texto, ele nos narra a história de um homem que a palavra do Senhor diz que ele era coxo desde o seu nascimento. Ele era coxo desde o seu nascimento. E então este homem, ele tinha por costume de estar na porta do templo todos os dias para pedir esmolas. Ele era levado, ele necessitava de pessoas para levar ele até aquela porta chamada Formosa, a porta do templo, que significa porta dourada, para estar pedindo esmola. E assim como Pedro e João disse para aquele homem coxo: levanta-te e anda, o Senhor, ele está falando aqui nesta tarde para nós: levanta-te e anda. Esta é a palavra que o Senhor tem para nós nesta tarde. Muitos estão prostrados, muitos estão desanimados de prosseguir na caminhada por causa de alguma frustração, por causa de alguma decepção que passou com seu irmão. Mas eu quero te dizer nesta tarde, a palavra do Senhor está sendo dita nesta tarde: levanta-te e anda. Assim como o Senhor usou Pedro e João para levantar aquele homem coxo daquela situação de mendigância, daquela situação que ele se encontrava, o Senhor também está falando para nós nesta tarde. O Senhor está falando com você nesta tarde, que está prostrado, que está caído espiritualmente, que está com uma paralisia espiritual, parou na caminhada há muitos anos e não está encontrando forças para se levantar. Mas o Senhor nesta tarde está dizendo: levanta-te e anda, levanta-te desta depressão, levanta-te desta situação que você está se encontrando, levanta-te deste canto aí, neste quarto escuro, e comece a prosseguir, a adorar o Senhor. Retome a sua caminhada com o Senhor, retome, porque esse nome tem poder, assim como o nome de Jesus tem poder de levantar, teve poder de levantar aquele coxo daquela situação. Ele tem poder de te levantar aí nesta situação, nesta tarde. Eu quero te dizer nesta tarde que esta palavra é para você que se encontra caído, que se encontra desanimado, que parou na caminhada. O Senhor está dando esta ordem: levanta-te. E este homem, ele todos os dias, ele dependia de pessoas para colocar ele ali na porta. Ele era dependente de pessoas para carregar ele, e ele também vivia com essas esmolas que os outros davam, com essas moedas que os outros davam para ele ali. E os judeus tinham por costume de orar no templo 3 vezes ao dia, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 6 da noite. E no versículo 1, Pedro e João, eles subiam juntos para o templo. Aí aqui diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, que era às 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas ao que entravam. E este homem, quando ele ia pedir essas esmolas, ele não podia olhar no olho daqueles que estavam dando para ele essas esmolas. Ele tinha que estender a mão e abaixar os seus olhos para o chão, porque os mendigos, os coxos, os paralíticos, eles eram tidos como indignos perante a sociedade. Eles não podiam entrar no templo e eles também não podiam olhar no rosto daqueles que estavam dando esta esmola. Mas de repente Pedro e João olhou para ele e falou: olha. Pedro e João mandou que ele olhasse para eles, né? Pedro e João disse: e olhou para eles, esperando receber. Olha para nós. E Pedro e João, aqui no versículo 4 disse: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós.
E aquele homem olhou para eles, aqui no 5 diz, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Aquele homem olhou para eles, esperando receber prata e ouro, esperando receber algo que é perecível, esperando receber algo desta terra, mas não sabendo ele que o Senhor Jesus estava ali querendo fazer algo a mais para ele, não sabendo ele que aquele dia estava reservado para o seu milagre. Então Pedro e João disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Às vezes, muitos estão esperando prata e ouro, mas o Senhor tem muito mais para nos entregar. O Senhor Jesus, Ele tem muito mais para nós. E nesta tarde, Ele manda te dizer, você que está desgastando o seu tempo, está trabalhando além da sua conta para juntar prata, para juntar ouro. O Senhor diz na tua palavra, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Muitos estão se desgastando, estão até acabando com a sua saúde em busca da prata e do ouro, mas o Senhor Jesus, Ele tem um levanta-te e anda para nós. O Senhor Jesus, Ele tem um milagre para nos entregar, se tão somente nós começarmos a buscar o reino dEle e a sua justiça em primeiro lugar. O Senhor, Ele tem também a prata e o ouro para nos entregar. Ele tem o melhor para nós, e além da prata e do ouro, Ele tem a salvação que já foi conquistada, na cruz do Calvário para nós. Então não vale a pena nos desgastar, não vale a pena ficarmos correndo atrás da prata e do ouro somente, que o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Aleluia. É claro que nós precisamos sim do dinheiro, porque neste mundo que vivemos, tudo se compra com dinheiro. Mas nós temos que também tirar o nosso tempo para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, e tudo que nós formos fazer na nossa vida, colocar o nosso Senhor em primeiro lugar, colocar o Senhor no controle de tudo, porque quando Ele está no controle de tudo, tudo tem de dar certo na nossa vida. Oh, aleluia, Deus maravilhoso e Deus poderoso. E este homem teve a sua história mudada. Este homem, ele não sabia que naquele momento ele ia ter a sua história mudada pelo nosso Senhor Jesus. O coxo esperava receber prata e ouro da mão dos homens, de Pedro e João, daqueles homens. Ele esperava algo material, mas não contava que Deus tinha um milagre sobrenatural para realizar na vida dele. Deus, Ele é um Deus que muda a história, e o Senhor, Ele quer mudar a sua história nesta tarde. Você que está desanimado, que parou na caminhada, como eu já disse antes, o Senhor, Ele tem uma história de vitória para você. Você que diz, porque para mim nada dá certo. Se você colocar o Senhor em primeiro lugar, se você colocar o Senhor sobre todas as coisas na sua vida, você vai ter a sua história mudada, porque aquele que se achega até o nosso Senhor Jesus, ele não fica de mãos vazias. O Senhor Jesus, ele não despede ninguém de mãos vazias. E aquele homem coxo, ele recebeu o seu milagre. Quando Pedro e João disse, levanta-te e anda, aquele homem se colocou sobre os seus pés, aquele homem começou a andar, começou a saltar. E sabe qual foi a primeira coisa que aquele homem fez quando ele se colocou sobre os seus pés, irmã Áurea? Aquele homem, ele entrou para dentro do templo. Aquele homem, ele entrou como um agradecimento. Ele foi grato ao Senhor Jesus por ter recebido aquele milagre maravilhoso. Aleluia. Muitos estão no templo, recebem milagres, e quando recebem um milagre, querem outro milagre, mas não são gratos ao nosso Senhor Jesus. E o Senhor, Ele agrada daqueles que são gratos. Quando nós recebemos algo da parte do Senhor, nós temos que ser gratos. Quando nós recebemos algo maravilhosíssimo da parte do nosso Deus, nós temos que ser gratos. E a salvação que Ele conquistou na cruz do Calvário para nós, só por esta salvação maravilhosa que custou um preço de sangue,
nós somos gratos a Ele. Então nós temos que adorar em todo tempo, nós temos que servir a Ele em espírito e em verdade, nós temos que nos entregar a Ele de todo o nosso coração, como gratidão, por amor, não por obrigação, mas como gratidão a Ele. Porque aquele homem, ele foi grato, ele entrou para dentro do templo saltando, pulando de alegria. E todos que viram aquele homem, que outrora era acostumado ser levado para a porta daquele templo, para mendigar, para pedir esmolas, todos que viram aquele homem depois sobre os seus pés, ficaram admirados, ficaram contemplando. E eu creio que além daquele homem receber o seu milagre de começar a andar, porque ele nunca havia tido o prazer de caminhar, de colocar sobre os seus pés, ele também recebeu a sua salvação. Ele recebeu a sua salvação, que é o maior milagre. O maior milagre que nós recebemos na nossa vida é a salvação. Mesmo que aquele homem, aqui diz a palavra que ele não andava, foi um milagre maravilhoso, extraordinário, mas o maior milagre que o Senhor tem para nos dar é a nossa salvação. Ele já nos deu a nossa salvação. Mesmo que nós não fiquemos satisfeitos, mas o Senhor, Ele é um Deus maravilhoso, um Deus justo, Ele é um Deus lindo. E mesmo na nossa insatisfação, Ele não deixa de ser um Deus justo conosco, um Deus maravilhoso, um Deus lindo, que está sempre nos trazendo de volta quando nós estamos precisando de um puxão de orelha. Porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele corrige aquele que ama. Então, quando nós estamos começando a afastar do caminho, Ele vem com a sua correção e nos traz novamente, pela tua misericórdia e por amor a nós. Então, não se acanhe diante do Senhor, não se acanhe, se achegue ao Senhor, comece a glorificar ao Senhor, comece a confessar ao Senhor todas as suas falhas, tudo aquilo que você pensa que está te afastando do Senhor, que o Senhor te mostrar que está afastando dele. Comece a confessar nesta tarde e se achegar até o Senhor, porque assim como Ele mudou a história daquele homem que estava ali esperando receber prata e ouro, o Senhor tinha algo especial para aquele homem. O Senhor entregou a salvação para aquele homem, o Senhor entregou o milagre de estar começando a colocar sobre os seus pés e andar para aquele homem. Então o Senhor, Ele quer mudar a sua história nesta tarde. Ele também tem um milagre para entregar para você nesta tarde. Amém? Glória a Deus.